A paixão pelo ser humano fez dele um excelente psiquiatra. Mas alguma coisa interna fez dele um músico que, se você ouvir, as obras produzidas por esse ser vão tocar o seu coração. Eu estou aqui com alguém que eu tenho uma honra imensa de chamar de amigo. Bem-vindo, Luiz. Olá, Dan. É uma honra para mim imensa, né? Estar aqui com vocês, batendo esse papo. E também eu tenho uma amizade incrível, né? Muito forte, e uma admiração enorme pelo trabalho de vocês e por vocês como seres humanos. Então, é uma alegria enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Que legal, mesmo assim, eu estou muito, muito feliz. Porque já faz tempo que a gente tem essa amizade. Sim, uns muitos 10 anos, né? Muitos Uns anos. 10 anos. E eu vou perguntar várias coisas que eu já sei, mas eu quero dividir com o mundo essa pessoa incrível que para mim é uma referência. Você já sabe disso. E eu quero reforçar, você é uma referência para mim como ser humano, é alguém que eu me espelho assim, sabe, no direcionamento da vida, dos pensamentos, a forma ética, a clareza que você tem da vida pra gente, né? É algo que é inspirador. Mas o nome desse projeto é Toda a Potência do Ser. E como é que você chegou nisso? Como é que começou a tua vida? Assim? O que aconteceu? A gente vai chegar na parte da música. Na verdade, não. Eu quero saber o que é que despertou primeiro. A música ou o desejo de entender o ser humano te levou à medicina? O que veio primeiro? Dan, curiosamente, acho que as duas aconteceram ao mesmo tempo. É mesmo? Eu acho que sim. Porque eu bem pequenininho, mal sabia falar, eu já dizia que eu queria ser médico, né? Quem cuidava de mim falava que eu dizia, quero ser meco. Não sabia nem falar. E provavelmente pela admiração que eu tinha pelo meu pai, que foi um grande médico, né? E que era um grande cirurgião. E eu não queria ser cirurgião, nunca pensei em ser cirurgião, mas eu admirava muito a profissão médica, né? E também desde que eu me lembro, né, as minhas primeiras lembranças, eu era apaixonado por música. Eu vivia ouvindo música o tempo todo, né? E eu ouvia tanto que eu ainda pequenininho, né? Também eu me lembro dessa cena, né? Que eu tinha uma malinha que a gente andava com toca-discos, uma vitrolinha, e que você abria assim, e podia pôr discos. Geralmente eram uns discos pequenos. E eu não parava de ouvir. E um dia eu virei para quem cuidava de mim. Eu me lembro dizendo isso até. Falei assim: melhor a gente parar de ouvir porque a moça vai cantar, vai cansar de cantar. Vai ficar cansada, coitada. Olha o médico aí. Então, eu já queria cuidar da moça. Mas de tanto que eu ouvia, né? Era uma coisa assim, uma paixão por música, sempre, desde pequeno, muito pequeno. E isso é tão mágico, né? Toca a gente de um jeito tão, tão especial. E aí você passa a produzir, de consumidor para produtor. Quando começa isso? Onde é que entra na tua vida como é que entrou a primeira música? Aliás, como é que ela saiu daí? Então, deu, acho que com 4 anos, mais ou menos, 3, 4, bem pequeno mesmo, eu comecei a estudar piano clássico, né? Na minha época tinha essa moda, assim, de colocar as crianças para estudarem piano clássico. E, sinceramente, eu não gostava. Porque uma criança pequena que queria ficar na Nossa, rua. que divertido. Então, queria ficar na rua brincando, jogando bola e tal, e tinha que ficar treinando escala. Não era fácil, né? E já ia ensinando a gente a ler partitura até, né? Então, eu estudei, acho que foram 5 anos de piano clássico. Mas eu gostava mesmo de futebol, né? E da música que estava surgindo na época, que era a Bossa Nova. A Bossa Nova nasceu em 1958, foi o primeiro disco, né, do João Gilberto,
que tinha o Chega de Saudade, e eu amava aquilo. Aí meu pai levou o disco para casa, eu ficava ouvindo aquilo sem parar. E depois os outros, todos os compositores, o Tom Jobim, o Dorival Caymmi, ele sempre levava esses discos e eu era apaixonado, né? Então, depois de um tempo, depois de muita luta, que eu falava que eu não queria, parei de ter aula de piano. Né? Mas isso foi muito bom para mim, esse estudo de piano, né? Que me deu a intimidade com o instrumento, né? Um mínimo de técnica ali para poder tocar o piano. Daí já na adolescência, eu sozinho um dia sentei no piano, de ouvido mesmo, aí já não tinha partitura, não tinha nada. E comecei a compor. Sim, foi uma coisa totalmente espontânea e natural, né? Daí eu, mais para frente, já na faculdade, eu comecei a ter aulas de violão com um grande amigo e grande parceiro, que é o Jorge Pinheiro, meu amigo até hoje, meu parceiro até hoje. Mas o violão durou assim, pouquíssimo tempo, acho que uns 3 ou 4 meses. Ele me ensinou a base, que eu sei até hoje, e começamos a compor juntos. Eu já compunha, ele também, a gente se juntou e formamos uma parceria bem bacana, né? Como fluía, era uma delícia como fluía a nossa parceria. E na faculdade de medicina, da USP, curiosamente, tinha um grupo de alunos músicos enorme. É dessas coisas que não dá para entender, né? Sim, mas eram músicos bons mesmo, né? E assim que eu entrei na faculdade, eu já me entrosei com essa turma, né? De cara já fiquei amigo, e a gente dava shows todo mês. E eu fazia a produção de grande parte desses shows. E foi aí que nasceu lá meu lado produtor. E acho que ainda no segundo ano da faculdade também teve um grupo chamado Retalhos, do qual o Jorge também fazia parte, e vários outros músicos também muito bons. O Plínio Kutaiti, que também é meu parceiro, a Concília La Torre, que é uma cantora que depois participou do meu CD. E fizemos uma apresentação no Mackenzie, um teatro enorme. Eu me lembro, era impressionante o que tinha de gente. E foi muito bacana também essa apresentação. E mais para frente, acho que eu estava no 4º ano, 5º ano, foi no 4º ano que nós gravamos um LP chamado Ponta de Rama, que foi um disco feito em formato de cooperativa. Vários alunos da USP se uniram, compositores, era um disco autoral, e fizeram esse LP. E nós fizemos uma apresentação, várias apresentações, num teatro que chamava na época Lira Paulistana, um teatro famoso na época, que reunia toda a vanguarda paulistana, era muito bacana, um teatro de arena, bonitinho, super aconchegante. Durante um mês, 2 dias por semana, a gente fazia apresentações lá. E então foi essa a história, começou assim. Entrou, não era nada amador. Não, era amador, era mas amador. A dedicação não, né? A dedicação não. E a gente foi muito bem recebido pela crítica, na época, o Ponta de Rama tocava nas rádios, te dava entrevista, era bem diferente do que é hoje. A gente tinha um acesso à mídia muito mais fácil. Né? A gente nem tinha assessor de imprensa, nada. A gente mesmo ia pegar o disco, ia punha debaixo do braço, ia nas rádios. Então, na época, a própria Rádio USP tocava, Eldorado, várias, a Rádio Cultura, e saía reportagens em jornais. Foi bem bacana, foi bem gratificante. Às vezes parece que isso não vai mais acontecer, sabe? Porque dá a impressão que você encontrou, seus amigos encontraram algo, e a impressão que eu tenho hoje é que a gente tem muita distração. E coisas maravilhosas como essa, né? De encontrar algo que mexe com a alma. Eu ainda não descobri o que a música faz com a gente. Se você descobriu, me fala. Porque toca de um jeito, mas a gente precisa estar atento, não é? A gente precisa
isso que você fez de, nossa, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Hoje tem tanta distração que eu não vejo como... Dan, você tocou num ponto importante, é uma questão histórica, né? Não é uma crítica, é uma questão histórica, é o que acontece, então, fato. É só um movimento. São movimentos históricos, né? E culturais. Né? Antigamente, por exemplo, eu garoto mesmo, bem pequeno, eu comprava um disco, um LP, né? Na época era LP, sei lá, com 8, 9 anos, eu ia na loja de disco sozinho, escolhia o disco, comprava, ia para casa, ansioso para ouvir, né? Abria o encarte e ficava acompanhando cada música, cada letra, vibrando com aquilo, né? Então, você é uma experiência que você mergulha na música. E isso vai te trazendo emoções incríveis, né? Eu me lembro quando eu ouvi o disco dos Beatles, o Revolver, pela primeira vez, aquela abertura, você já fica arrepiado, né? Um quarteto de cordas, você fala, nossa... E aquilo traz uma emoção, um enriquecimento interior enorme. E prestava atenção nas letras. Então, não era só ouvir música, era viver a experiência da música. Isso que você está falando da distração, que eu acho assim, que o papel da música hoje em dia é outro. É diferente, né? É mais de entretenimento. Fundo, música. Fundo, né? Sim, Fundo. é isso mesmo. Música de fundo. Né? Se você quiser ler a letra de uma música, você não encontra. Algumas plataformas até você consegue, mas dependendo do álbum você consegue. Né? E muitas informações erradas. Às vezes você quer saber quem que fez, quais são os autores dessa música, qual a ficha técnica, né? Quem fez o arranjo, quem está tocando. A gente não sabe. Né? O mesmo aconteceu no cinema. Né? Hoje em dia, assim, no meu tempo, quem era o diretor? Era o Fellini? Né? Hoje em dia, então era o filme do Fellini, hoje é o filme da Netflix. É mesmo. Né? Da Netflix. Então você não tem informação. Depois você for lá, você acaba achando quem é o diretor. Né? Mas mudou muito isso. Então a gente a música está exercendo outra função social, outro papel. Tem ainda gente que tem esse prazer em mergulhar nessa experiência, talvez até esse revival do LP, né? Tem muita gente que gosta de comprar LP, tem a ver com isso, de ouvir, chamar os amigos, vamos curtir juntos. Então é também uma experiência agregadora. Quantas vezes eu fui na casa de amigos ouvir música? Ficava todo mundo em silêncio, a gente punha lá o disco e depois comentava. É muito gostoso. É uma coisa... E geralmente quando a gente descobria uma música nova que a gente admirava, a gente queria mostrar para os outros, né? E mergulhar na experiência junto. Então isso, de alguma forma, acho que se perdeu, vem se perdendo, de fato. Parece que um lado bom também é que fica fácil encontrar Sim. quem gosta, né? Você tem essa felicidade. Quantos CDs hoje? O último, o Brazilian Match. Mas quantos CDs até agora você já produziu? Então, tirando o Ponto de Rama, né, que foi esse conjunto... Não, inclui ele. Não, digo que não é CD, porque não é um CD meu, né? Ele era de um grupo, né? Não era um grupo. Então, assim, que eu produzi mesmo foram 5 CDs e tem um DVD que foi o resultado de um show ao vivo de um desses CDs. Procura aí Luiz Milan e coloca aqui depois os comentários o que você achou. Você vai gostar, só procura. Não agora, deixa eu terminar. O primeiro, quando foi? O primeiro, eu poderia dizer... foi o parto mais difícil, né? Foi em 2011 que ele foi lançado, mas ele ficou sendo produzido por muitos anos, alguns anos. Porque era marinheiro de primeira viagem. Eu tinha feito aquele LP que era tudo diferente. Quando a gente gravou Ponta de Rama, era com fita, aquelas fitonas, né? De rolo. De rolo. E depois, quando eu fui fazer o
O CD já tinha mudado tudo, gravava com computador. Isso era impensável naquela época que eu fiz o Ponta de Rama, né? Então eu tive que aprender, né? E isso aconteceu porque eu pude aprender, porque eu conheci através do Jorge Pinheiro e do Júnior Jolie, que foi que promoveu um show do Jorge lá na Ilhabela. No final do show, eu fiquei muito amigo do Michel, porque eu estava dirigindo esse show. O Jorge pediu para eu dirigir, era dele e com uma cantora, a Larissa, que na época era a esposa do Jorge. Então eu não conheci o Michel. Eu conheci o Michel pela primeira vez nesse show. Isso aí devia ser o quê? Imagino 2007, 2008, por aí. Conheci o Michel, adorei, vi que ele era um gênio. Eu falei, é importante a gente poder reconhecer quando a gente está diante de um gênio, né? Quando eu vi o Michel tocar, eu falei, nossa, isso aqui é uma pessoa totalmente fora da curva, né? Eu acho que o Michel é de outra espécie. Também. Sabe? Outra espécie. É outra espécie, não é? E eu fiquei impressionado. Aí, nessa época, mais ou menos nessa mesma época, eu conheci um outro pianista que se chamava Mozart Terra, um fera, tocou com todos os grandes artistas aqui do Brasil. E o Mozart estava dando um show lá no mesmo teatro, lá na Ilhabela, que era um hotel que tinha era um piano bar maravilhoso, com piano de cauda bacana. E no final do show, o dono lá do hotel, que é o Júnior Jolie, chamou o Mozart e falou: Mozart, vem aqui que eu vou te apresentar o Milan. E daí ele me apresentou e falou: isso aqui é o Milan, parceiro do Jorge. Ele falou assim, né? O Mozart, parceiro do Jorge? Você é parceiro do Jorge? Eu falei, sou. Vem cá, eu quero que você faça uma música comigo, uma parceira. Na hora, assim. Né? E ele falou assim, eu tenho 2 músicas no meu último CD que eu preciso pôr letra. Eu quero que vou pedir para você colocar letra. Aí eu falei, meu Deus, né? Que responsabilidade, né? Porque a música já existia, num pianista desse calibre. Eu falei, nossa, eu falei, Mozart, eu vou tentar, vou ver se eu vou conseguir fazer algo. Mas ele me deu o nome de uma música só. Ele falou que eram 2, mas me deu o nome de uma. E que se chamava E o Palhaço Chorou. Música linda. Era um chorinho, só ele e o piano. Quem quiser conhecer, é só procurar Mozart Terra, colocar no Spotify, vai aparecer esse CD dele. Lindo. Daí eu passei dias e dias escrevendo essa letra. Foi um carnaval inteiro daquele ano. E acabei escrevendo uma letra que contava sobre a última sessão do Palhaço. Ele estava se aposentando, era a última apresentação dele, né? E então nessa letra eu conto como foi essa última apresentação, sem falar em momento nenhum o nome Palhaço. E daí mostrei a música para o Mozart, né? E ele gostou muito. Nesse meio tempo, ele infelizmente adoeceu, e uma doença grave. Ele era jovem, tinha, sei lá, 55 anos, uma coisa assim. E eu aí procurei o Michel, falei, Michel, eu fiz essa música com o Mozart, eu gostaria que você fizesse um arranjo para a gente gravar e dar para ele de presente, mostrar para ele. E assim foi. Né? Assim começou a minha parceria com o Michel. Né? Ele fez um arranjo lindo. Começou de um gravou, jeito super especial. Sim. E daí nós mostramos pro Mozart, e o Mozart adorou, ficou super contente e tal. Foi uma cantora que gravou, né? A voz, a Ana Lee. E ele ficou super contente. E a gente ficou amigo. Nesse pouco tempo, a gente teve uma afinidade muito grande, a gente ficou amigo. E no final daquele ano, eu estava na Ilhabela, eu recebo uma ligação no dia do Ano Novo, né? Na passagem de ano,
o pessoal do hotel falou, o Mozart está querendo falar com você, está aqui no telefone. E daí eu atendi e ele falou assim, Luiz, estou ligando para te desejar um bom ano, né, dar um abração para você e tal, eu vou te dizer, nós vamos fazer muita música junto ainda. Foi essa a última conversa que eu tive com ele. E 3 dias depois ele faleceu. Caramba. E ele estava, o que me impressionou, para mim foi uma lição de vida. Primeiro, a forma que ele falou comigo esse dia. Alto astral, ele sabia que ele estava morrendo. Mas ele falou comigo de uma forma, assim, além de afetuosa, ele não estava disfarçando nada, ele estava sendo genuíno. E 1 mês antes, ou 2, eu não me lembro, foi feito um show no Teatro São Pedro, ali no centro, né, em homenagem a ele. Teatro lotado, né, cheio de músicos, os músicos adoravam Mozart, todos os músicos. E ele foi, tocou piano e se divertiu num astral incrível. Então é uma pessoa admirável, né, um artista admirável, uma pessoa admirável. Infelizmente a gente tem um CD do Mozart, né, que se chama Caderno de Composição. Mas o interessante, isso foi uma produção da Maritaca, da Léa Freire, mas tem um livro com todas as partituras. Então isso é uma preciosidade, é uma coisa assim, é um patrimônio da cultura brasileira esse CD do Mozart. Foi assim que começou. Daí a gente tinha gravado essa música, eu cheguei para o Michel, falei, Michel, aí eu tive ideia, falei, Michel, eu estou querendo fazer um CD. Eu vou te mostrar outras músicas que eu fiz e tal. E fui mostrando para o Michel. E ele achou legal. E a gente começou a fazer devagarinho. Mas era assim, eu entregava uma música, daí demorava alguns meses, daí eu demorava mais alguns meses para entregar. Então todo esse processo de gravação demorou alguns anos. Esse é do primeiro. Primeiro. E em 2011 foi feito o lançamento, foi feito no Sesc Pinheiros. Do Sesc Pinheiros foram 2 sessões de 2 shows. Tinha a Consiglia La Torre, aquela minha amiga do Retalhos, e a Ana Ali, e músicos maravilhosos. Então estava lá presente o Michel, o Silvinho Mazuca, que desde o começo me acompanha, estava a Léa Freire, o Teco, então as pessoas que tocam comigo até hoje, né? A gente formou um time muito bacana. Começou bem, hein? O Jorge Demorou, Pinheiro. mas começou Demorou bem. O Jorge Pinheiro no violão, o Camilo Carrara, que também toca comigo até hoje no violão. Na época a bateria era o Alex Duarte, também um ótimo baterista. Então foi essa história. E depois que a gente pegou o jeito do primeiro CD, eu também já comecei a conhecer melhor o Michel, ele a me conhecer também melhor. Isso é muito importante, né? Um saber o que o outro pensa. Entender o que o outro pensa, essa comunicação, que hoje em dia a gente não precisa nem falar, a gente já o Michel fala que é tudo por telepatia, né? Que a gente conversa por telepatia. É fácil essa relação? Com o Michel porque é muito fácil. O Michel é uma pessoa que é muito fácil de se relacionar, porque ele é de uma generosidade absurda, muito sensível e um gênio da música, né? Do piano, dos arranjos, da composição, uma pessoa. Então nós nunca tivemos uma rusga, nada, zero, muito pelo contrário, cada vez a gente fica mais próximo e a gente se ama, então a gente é muito amigo. Então uma delícia trabalhar com o Michel, e ele é um produtor espetacular. A forma que ele dirige os músicos no estúdio é uma brincadeira, né? Sai tudo assim, flui, não tem atrito, não tem mau tempo, não tem nada. E é tão complexo, como assim? É muito difícil, porque você, né, a pessoa está gravando, o outro está ouvindo, muda aqui, faz aqui, e aquilo flui de uma forma totalmente lisa, né? E agradável, e fica todo mundo dando risada, todo mundo se divertindo, e as pessoas gostam de gravar com a gente, né? Por causa disso. A gente faz um lanchinho caprichado, todo mundo aproveita. Então é bem legal. Então isso foi se repetindo então nos CDs seguintes. O que mudou do primeiro para o segundo? Então, o primeiro para o segundo, assim, ele foi feito de uma forma mais orgânica, né? Como ele foi feito, ele foi gravado acho que em 1 semana no máximo, totalmente acústico. O primeiro tinha ainda algum teclado, algum instrumento com teclado. O segundo foi totalmente acústico.
e ao vivo, todo mundo tocando junto. Então isso muda totalmente a Legal. dinâmica, né? E Dá pra sentir, né? sim, Dá pra sentir. o som muda, né? Então, Maurício Detoni, que é um grande cantor, foi o principal vocalista. Eu cantei uma outra música. E eu gosto bastante desse segundo, né? O terceiro mudou radicalmente. Aí entra uma outra pessoa muito querida minha, que é o Moacir Zuarghi. Essa história do Moacir é muito boa, como que é a vida, né? Era um feriado aqui em São Paulo, desses sanduíches, e a cidade estava muito vazia. Naquela época a cidade ficava vazia no feriado, hoje em dia não fica mais, né? E daí eu e a Marília, nós fomos lá no Bareto, porque tinha um dos poucos lugares aqui em São Paulo que dava para ouvir bossa nova, esse tipo de jazz. Entramos lá, tinha um grupo, um trio, sentado, e o Bareto vazio. Ninguém, não tinha ninguém. Nós entramos, eles imediatamente levantaram e foram tocar. Durante uma hora fizeram uma apresentação maravilhosa para nós, particular, né? Sensacional. E eu fiquei admiradíssimo, né, com o Moacir, a técnica dele, né? E o trio dele tinham 2 músicos espetaculares. Pra você ter uma ideia, um baterista que é parceiro do Toquinho, um cara ótimo, e o contrabaixista Mutinho. E o contrabaixista que tocou com Elis Regina era gente desse padrão. Né? E um show particular. Show particular. E o Moacir Zuarghi no piano. Sensacional. Na hora que terminou, o Moacir levantou e falou: posso sentar com vocês? Eu falei: claro, é uma honra, por favor. Daí, papo vai, papo vem, eu falei: nossa, eu adorei o jeito que você toca, você usa harmonias sofisticadas, bacanas, de bom gosto, porque essa coisa do piano, né, tem muita essa questão. Às vezes, se a pessoa erra, né, exagera a tinta, né, não fica legal. E ele tinha aquele equilíbrio perfeito, né? E daí eu falei: eu gosto de compor, tal, componho, tal. E eu queria saber se você podia dar umas aulas para mim de harmonia, né? Porque eu tinha aprendido harmonia com o Jorge e tal, mas eu precisava dar uma melhorada. Eu vou muito de ouvido mesmo, né? Ele falou: claro, eu vou na tua casa, não tem problema. E começamos até a aula, né? Mas foi um fracasso. Né? Se repetiu a história que se repetiu com o Jorge. Depois de pouco tempo, ele falava que eu era um vagabundo, né? Que eu não estudava nada. E, de fato, para música, nunca estudei muito. E daí ele falava, não, mas para compor, ele falava: tem arte na veia, né? E daí, rapidinho, a gente começou a fazer música juntos. E aí fomos compondo anos. Um dia eu falei: Moacir, a gente tem que gravar essas músicas, porque senão vamos perder tudo. Ao menos vamos selecionar aí umas 14 músicas e aí nasceu o 2x2, porque era um disco de 2 compositores interpretados por 2 intérpretes, o Michel e o Teco Cardoso. E foi uma maravilha. E daí nós fizemos um show ao vivo no teatro. O Teco é o saxofonista? Teco. É o saxofonista? No sax, sax e flauta, né? Ele tocou sax e flauta. E fizemos um show na Sala São Paulo e esse show foi filmado. Isso foi uma coisa também do acaso, né? Porque eu pedi pro filho do Adonias Júnior, que foi quem gravou o CD, filmar, mas para guardar de lembrança. Ele era muito jovem, eu devia ter uns 18 anos, o Júnior. Por aí. O Júnior não, o filho do Adonias, né? O Thales de Menezes. E o Thales falou: você quer... Eu não entendia nada de filmagem. Né? Ele virou para mim e falou: você quer que eu filme com quantas câmeras? Eu chutei, falei: 3. Sei lá, deve ficar bom, né? E daí ele falou: tá bom, então vou chamar um amigo meu e minha namorada para me ajudar aqui. Eu falei: legal. E ele filmou. Na hora que eu vi as imagens, eu falei: Thales, isso aqui é um DVD, isso aqui não é. E foi num dia que só teve um show, uma apresentação. Quer dizer,
Geralmente quando vão fazer um DVD, fazem vários shows, pega um trecho daqui que ficou bom, pega o trecho de outro. A gente não tinha isso, né? Era um show. E ficou perfeito. Né? Ficou perfeito. E aí nós fizemos o DVD, que tem uma qualidade de filmagem impressionante. Que legal. Tem no YouTube? Tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá. Tem o som que o Adonias fez, né? A captação de som, um piano Steinway maravilhoso. Então, nesse show nós tivemos a participação da cantora Ana Seton, que cantou 4 ou 5 músicas. Então foi muito, muito bacana. Então esse foi o terceiro CD. Que legal. E a parceria Todas as se músicas manteve? com o Zuarg. Se manteve? Foi para outros CDs também? Ah, sim, sim. No quarto tem músicas minhas e do Moacir, mas daí, infelizmente, também o Moacir adoeceu e veio a falecer. Então, ele não chegou a ouvir as músicas que a gente gravou no quarto CD, né? Que daí já tem... O quarto CD já tem a participação aí da Gianna Viscardi, uma cantora sensacional. E o time basicamente sempre o mesmo, né? Os arranjos sempre do Michel e ele sempre no piano. Daí o quinto CD já é uma outra história totalmente diferente, né? Muita é o Brazilian gente Match. que... Aí muda totalmente a história. Como é que começou essa ideia? Porque é surreal. Quantas pessoas de tantos países diferentes. Como é que começou essa ideia do Brazilian Match? Você sabia que seria tantas pessoas? Você tinha uma ideia? Ou... Não tinha a menor ideia. Menor ideia. Aconteceu o seguinte, mais um fruto do acaso total. O Achados e Perdidos, que foi meu quarto CD, não pôde ser muito divulgado, porque ele ia ser lançado exatamente na pandemia. Já estava o teatro reservado, tudo pronto, vem a pandemia, fechou o teatro, fechou tudo. E o Moisés Santana, que é quem faz a divulgação para mim desde o meu primeiro CD também, enviou para a mídia e ficou por isso, né? E, geralmente o Moisés divulga por uns 6 meses e acabou. Esse é o trato que a gente tem. Depois de 1 ano e meio, um baterista, um músico brasileiro, que mora nos Estados Unidos, pediu para o Moisés enviar um CD dele que ele estava divulgando, um CD novo, para o Arnaldo de Solteiro, que é um grande produtor. Eu vou contar. Bom, o Arnaldo, assim, para vocês terem uma ideia, é um produtor que ele produziu de Tom Jobim, João Gilberto, Ana Cal, João Donato, Elmiro Deodato e por aí vai, né? E que entende de música como ninguém, ele é uma enciclopédia de música, impressionante, e que tem um selo com mais de 500 discos, selo sediado em Los Angeles. Bom, esse é o Arnaldo de Solteiro, que estava nos Estados Unidos há muito tempo, morando há muitos anos nos Estados Unidos. E com a pandemia ele veio para o Brasil. Daí esse baterista falou: Moisés, manda para ele, porque eu quero que ele ouça o meu CD. E o Arnaldo recebe todo mês uma barbaridade de CD, até hoje. Ele me conta 80, 90, é uma barbaridade. Daí eu não conhecia o Arnaldo não me conhecia. Ele não se conhecia. O Moisés tentou mandar uma vez o CD. Não chegou. Daí o Arnaldo falou: não recebi. O Moisés falou: não tem problema, eu mando de novo. Mandou de novo, não chegou. Na terceira tentativa ele falou assim: já que eu vou mandar, eu vou pôr o CD do Milan junto. O Achados e Perdidos, que era meu quarto CD. E assim foi. O Arnaldo recebe os 2 CDs, olhou para Achados e Perdidos e falou: o que é isso? Nunca ouvi falar nesse cara. Abriu o CD, viu o encarte, que eu sempre faço encartes caprichados, tento fazer da melhor forma possível, né? Isso é uma coisa também que se perdeu, mas com fotos, com toda a ficha técnica, com a letra, isso impressionou o Arnaldo. Daí ele pegou, dentro dos dezenas de CD que ele recebe mensalmente, colocou no toca-discos dele, toca-CDs, né? E ficou apaixonado de cara. Eu vi a primeira música, já adorou, né? E daí ele escreveu uma crítica no Instagram dele, até em inglês, elogiando muito o CD, falando que ele tinha gostado muito, como é que ele não conhecia. E daí eu
o Moisés falou, você viu o que o Arnaldo escreveu do teu disco? Eu falei, não, Você não tinha visto. eu não tinha visto. Daí eu fui ver, eu não tinha nem Instagram, pra você ter uma ideia. Daí eu baixei o Instagram, eu sempre fui totalmente Compositor mesmo. compositor, né? Então não tinha Facebook, não tinha Instagram, nada disso. E daí baixei o Instagram para responder para o Arnaldo, né? E respondi para ele agradecendo, muito obrigado, tal, pela atenção, tudo, né? Pela ter se dedicado ao seu tempo para ouvir, né? E daí o Arnaldo falou, qual é o seu celular? E a gente começou a se falar por WhatsApp, quase todo dia, né? E virou uma afinidade, assim, sensacional, né? E eu já estava com o meu 5º CD já pronto, assim, em termos de arranjo e as músicas prontas para gravar. E daí um dia a Marília, a minha mulher, né? A gente estava almoçando, ela virou para mim e falou assim, você está super amigo do Arnaldo, super próximo do Arnaldo. Eu falei, sim, pessoa maravilhosa. Daí ela falou assim, por que você não conversa com ele para vocês fazerem um trabalho juntos? Né, para ele produzir um CD para você. Eu falei, assim? Foi veio da Marília. Daí eu falei, mas como eu vou fazer isso? Obrigado, Marília. Eu falei, olha, é complicado, porque primeiro que eu já estou com o CD pronto para gravar, tava para ir para o estúdio, com 14 músicas inéditas. Segundo, vai ser complicado do ponto de vista financeiro, né? A gente estava na pandemia, estava uma situação difícil. E daí ela falou, não, essas coisas a gente tem que aproveitar na vida, não pode deixar passar essas oportunidades que vem uma vez só. Então você não pode deixar passar. Daí eu tomei coragem, liguei para o Arnaldo, falei, Arnaldo, você produz um CD para mim? Ele falou, é uma honra, Luiz. Vocês já se conheciam há quanto tempo? Alguns meses, pessoalmente não, só por... E eu falei, bom, a honra é minha, né? Claro, ter um produtor, eu nunca tinha tido um produtor, sempre eu e o Michel a gente que produzia, né? E aí nós começamos eu falei, Arnaldo, olha, então tá nas suas mãos, a única coisa que eu vou pedir é que o Michel seja o pianista e o arranjador, só isso, porque ele está comigo desde o começo, eu adoro o Michel, sou fã dele, e ele falou, tudo bem, topou. E nós começamos a nos reunir, eu, ele e o Michel, durante meses, tá? Tudo por vídeo. O Arnaldo no Rio, né? Porque ele mora no Rio. E aí o Arnaldo aí foi tudo ideia do Arnaldo. Ele virou e falou assim, olha, é o seguinte, você já fez 4 CDs aqui pro Brasil, com perfil aqui do Brasil e tal. Agora nós vamos fazer um CD que tenha perfil, claro, para o mercado brasileiro, mas eu quero que tenha uma penetração lá fora, né, internacional. Para que isso aconteça, a gente vai ter que chamar muitos músicos de fora, senão não vai acontecer. E ele falou outra coisa interessante, ele falou assim, músicos e intérpretes de fora e outra, vai ter que ter música em inglês, francês, senão não rola. Além de canções em português, claro. E ele falou o seguinte, olha, se você não entrar no mercado americano, você não entra no resto do mundo. Então tudo se dá experiência dele de décadas, o cara é um gênio da produção. Não é um achismo, né? Não. O trabalho dele, não, alguém ele com sabe, esse tamanho. então o Arnaldo, assim, ele sabe exatamente o que ele quer e o que ele está fazendo, porque e conhece todo mundo no meio musical, os maiores gênios da música, todo mundo respeita o Arnaldo, recebem super bem. Então, falei, tudo bem, agora é com você. Então, daí nós escolhemos as músicas, ele escolheu 6 músicas antigas e pediu para enviar 6 novas para ele. E eu enviei parcerias que eu tinha com o Jorge, inéditas. Ele adorou. E aí ele começou a desenhar, a gente estava junto dando palpite, mas o Arnaldo começou a desenhar o CD. Quem ia tocar em cada música, né, quantos instrumentos, tudo para o Michel fazer o arranjo. E, bom, resumindo assim, então a gente ficou no total com 32 músicos participando. Né, uma orquestra, né? E os maiores músicos vivos da atualidade, assim. E que feeling é esse, né? De saber, para essa música, aquele músico.
Que feeling é esse? Exatamente, Dan. Isso que você está falando, quer dizer, o Arnaldo tem essa percepção. Olha, nessa música, a ponto, por exemplo, por exemplo, o John Tropea, que é um guitarrista espetacular, o Arnaldo falou, olha, aqui vai entrar o John Tropea com a guitarra que ele gravou em tal CD, há 30 anos atrás. Ele ligou para o John Tropea e falou assim, olha, eu quero que você grave a guitarra com aquela guitarra daquele disco. Ele Eu vendi, vai buscar. E assim ele falou, já sei qual é. E assim foi. Então, você imagina, o Arnaldo... Que memória é essa também? Não, ele conhece Como tudo. assim? Se você mostra qualquer disco para ele, ele sabe quem fez o arranjo, quem tocou, quem compôs, sabe tudo. É impressionante, né? E então, gente do peso do John Tropea, o David Sanborn, Mike Manieri. Quem foi que tocou com o Frank Sinatra? Eu já te falo, tem o... Bom, vários tocaram, né? Mas o Breaker, cara, os irmãos Breakers, tem um vídeo do Frank Sinatra falando dele, do Randy Breaker, que é um trompetista. Tocou com o Frank Sinatra, tem outros tocaram com o Paul McCartney, com o John Lennon. É gente desse nível, né? Os melhores músicos mesmo. E cantores, né? Chamou a Lisa Ono, que eu amava a Lisa Ono, nunca imaginei que ela pudesse cantar num CD meu, que mora no Japão, né? É uma cantora maravilhosa, gravou com o Tom Jobim, gravou com todo mundo, com Henrique Salvador, é uma cantora espetacular. A Clementine, uma cantora francesa. New York Voices, que é um grupo vocal americano espetacular. Ellen Johnson, que é também lá dos Estados Unidos. Alice Sawyer, que ela é francesa, mas mora nos Estados Unidos. Então, nós tivemos versões para o inglês e para o francês. E assim foi. Então, foi uma produção que eu nunca imaginava fazer. Nunca. Nem sonho, né? E o próprio Arnaldo, depois, quando ficou pronto, ele falou, uma produção dessas aqui, mesmo lá fora, é raro. Juntando tanta gente boa. É muito raro. E os músicos aqui do Brasil, que sempre tocaram comigo, maravilhosos, né? E o Edu Ribeiro na bateria, o Jorge, o Camilo Carrara no violão, o Silvinho Mazuca, o Teco. Então foi maravilhoso. Não dá nem para citar todo mundo aqui, porque foi muita gente que participou, né? Você mandou alguns vídeos e eu ficava maravilhado vendo aquilo. Qual foi a melhor parte? Porque eu queria ter visto tudo. Aquelas pessoas com cello, você mandou um vídeo desse. Então, o Michel estava também. Tinha o quarteto de cordas, né? Sensacional. O Michel fez arranjos de quarteto muito bacana. A Gianna Viscardi cantando. Eu adoro a Gianna. E é legal que a gente canta junto. Quando a gente canta junto, o nosso tom é o mesmo. Então a gente não tem que fazer esforço, né? Porque às vezes você vai cantar junto com alguém e complica, né? Porque o tom de um não é o mesmo do outro. Então foi uma experiência incrível. A hora que a gente começava a receber os arranjos, a gente não acreditava. O Michel primeiro gravou tudo no teclado. Daí ele mandava para os Estados Unidos, ou para a França, ou para o Japão, ou para a Europa. E junto com a partitura, eles gravavam lá e devolviam. E o Michel fazia a mixagem aqui. É um trabalho hercúleo do Michel, né? Fazer tudo isso, conversar com eles. O Arnaldo dava um toque, quero que grave assim, que grave de um jeito, do outro. E deu tudo certo. Por incrível que... A gente falava assim, a chance de dar problema era enorme, porque se fazia uma coisa assim à distância, né? Mas foi esse certo. ano que saiu? Saiu no ano passado. Ano passado? Já faz 1 ano e meio já. Tá. E... deu Tô certo. perdido no tempo. Porque 1 ano e meio, né, e não parece, porque... Daí o que aconteceu? O CD teve uma repercussão monstruosa lá fora. Né, para esse estilo de música, porque o que acontece? A música brasileira clássica, que é mais a que eu trabalho, né? Ela é MPB clássica, né? Vista lá nos Estados Unidos como não é que é vista, ela entra lá como jazz, né? E lá nos Estados Unidos é tudo especializado, então você tem rádios de rock, rádios de jazz. Então o nosso filão era o jazz.
Então, dentro desse filão, nós tivemos as melhores repercussões, né? Porque a gente teve os melhores críticos, os maiores críticos de jazz americanos, são 4 mais importantes, elogiaram muito no Canadá, né, na França, na Europa também, na França, na Holanda, na Espanha. Tivemos uma repercussão enorme. E as rádios de jazz lá tocam até hoje direto. Assim, direto, todo dia toca lá, até hoje. Uma vez eu ouvi que a característica de um tsunami não é que ela é uma onda alta, é que ela é uma onda longa, tem 15, 20 quilômetros. Então é aquela onda que vem. É a impressão que eu tenho do Brazilian Match, que ainda está vindo. Ué, mas não foi há 1 ano e meio e ainda tem repercussão. Isso é maravilhoso. Isso é incrível, né? Os sites de jazz, quer dizer, esse filão, isso que é interessante. Esse tipo de música, você fala assim, tem muita audição no Spotify? Não, comparado com esses outros tipos de música, tem, sei lá, tem gente que tem milhões, né? Mas aí acho que entra outra coisa, né? Então é outro perfil. Então, onde que é o canal? Né? São as rádios, né? Sites de jazz, e o Brazilian Match se destacou muito nos sites de jazz. Chegamos a terminar o ano em primeiro lugar, uma das músicas, no outro site entre os melhores discos. Então a gente foi muito reconhecido. Estamos continuando, isso continua acontecendo. 2 meses atrás saiu numa revista italiana, uma crítica excelente. Né? Saiu numa revista da Inglaterra no começo do ano. Continua saindo. Que legal. Então, foi uma realização incrível para todo mundo que participou, né? E a gente ficou super feliz. Que legal. Né? Eu digo uma outra coisa, não só pelo estilo aqui, é algo orgânico. Os mais famosos, os artistas mais famosos têm todo um investimento de marketing, até mesmo um movimento com os próprios fãs. Olha, vamos lá. Alguns artistas fazem isso, né? Não, isso é orgânico e caramba, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu queria ver um show desse grupo. Então, né? 32 músicos. 32, é impossível, né? Jamais seria possível juntar todo mundo, né? Uma coisa que eu sempre me perguntei, como é que você tem tempo? Como é que você tem esse tempo? Porque o que você faz na música é absurdo, é genial. Mas você é médico, você é psiquiatra. Então, né, como é que é isso? Eu trabalho pra caramba na medicina, sempre trabalhei, adoro, amo, né? Você sabe. Então, nos momentos que eu, assim, às vezes até entre uma consulta e outra, vem uma melodia Qual na cabeça. Qual é a folga? A medicina ou a música? Então, eu acho assim, na verdade, eu encaro a medicina, no bom sentido, como se fosse uma brincadeira, porque eu amo a medicina, né? Então aquilo não é um trabalho, falar que eu estou carregando o piano nas costas. Não, né? Eu gosto. Claro que eu fico cansado, se eu atendo o dia todo, no final do dia eu estou cansado. Né? Com a idade a gente fica mais cansado. Mas não é um fardo, isso que é importante, né? Então, e a música também não é. Então é como se eu tivesse 2 brincadeiras, né? Que legal. Então, eu acho que é isso, né? Então, quando eu não estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo a outra e... Quando você descobriu que ia ser a psiquiatria? O que aconteceu? Eu sempre tive isso em mente, né? Até antes de entrar na faculdade de medicina. A psiquiatria? Era uma das opções. Não é que eu estava fechado na psiquiatria. Mas por que não o que o teu pai seguiu? Por que não o que o teu pai seguiu? Então, meu pai era cirurgião plástico, né? E eu achava lindo. Ele era um baita cirurgião. Eu vi várias cirurgias dele, eram impecáveis. Né? O pai era um artista, né? Operando assim. Primeiro que você não via sangue. Era tudo impecável. A equipe dele, todo mundo em silêncio, né? E se comunicavam pelo olhar. Ninguém falava nada. Concentração total. E o resultado era maravilhoso, porque você olhava para a pessoa e falava assim, você está bem. Ninguém dizia que a pessoa tinha sido operada. Então isso... Nossa, ninguém estava esticado, ninguém estava com o nariz arrebitado. Era uma coisa impressionante. Fora que ele trabalhava em patologias
malformações, queimados. Ele foi chefe do serviço de queimados lá do HC, tudo essa outro tipo de plástica, né? Então eu acompanhei bastante, mas eu nunca tive habilidade manual, nunca. Desde pequeno, nunca tive jeito para nada. Então eu sabia que para cirurgia ia ser difícil. Né? Me Acho estressa. que os pacientes agradecem esse bom senso. Pois é. Eu tive e era muito sedutor eu ser, né? Ir por esse caminho, mas falei, não vai dar. Eu não herdei né, esse talento que meu pai tinha, né? Então na faculdade você vai passando por todos os setores, né? Por todas as especialidades e eu comecei a estudar, a ler bastante psiquiatria. Eu sempre gostei desse lado mais humanista da medicina. E acho que logo no primeiro ou segundo ano eu falei, não, é psiquiatria. E assim foi. Depois fiz residência lá, depois trabalhei na faculdade 28 anos, cuidando dos alunos. É comum primeiro ou segundo ano escolher? Às vezes sim, mas não é. Geralmente é mais no internato, no quarto, quinto, que os alunos escolhem, né? Mas tem muita gente que já entra, tem gente que já no primeiro ano fala, eu quero ser cirurgião. Tá. Uma coisa... Com 28 anos... Então, durante 28 anos eu trabalhei no serviço de assistência psicológica ao aluno da faculdade de medicina da USP, que era um grupo que... 28 anos. 28 anos. Era um grupo que eu tive a felicidade de participar da criação dele, desde o começo, que fui convidado pelo professor Paulo Vaz de Arruda, que era essa é outra história, foi o meu mentor na psiquiatria, uma pessoa incrível, sensacional, divertida, gênio, né? Uma inteligência absurda. E eu convivi com o Paulo a vida toda e a gente se divertia muito também. A gente era muito amigo, saía junto. E então foram 28 anos fazendo esse trabalho, até um dia que eu falei, chegou a minha hora de sair. E eu saí. Acho que foi importante eu ter dado esse corte, ter me dado conta que era o meu momento e ter dado esse corte. E foi aí que eu comecei a ter mais tempo de me dedicar mais à música, porque trabalhando na faculdade, no consultório, aí era difícil, daí eu não ia conseguir. Então abriu uma janela de tempo para eu poder, senão não teria conseguido, se tivesse continuado lá. Então acho que quando eu encerrei esse período, né, esse ciclo, foi possível abrir um novo ciclo. Né? Foi fechando um e abrindo outro, que teve sempre na minha vida, né? Mas eu fiquei décadas sem produzir nada, né? Nem show, nem disco, nem nada. Qual a sua melhor memória desses 28 anos? Projeto... Você... eu acho que a convivência com as pessoas, né? Com o Paulo, isso com a impagável, equipe. Não é? Impagável. A gente tinha uma equipe muito legal, né? Era um grupo pequenininho e a gente era ligado à diretoria da faculdade e a gente tinha liberdade total de trabalho. Não era nada burocratizado, nada... Né? Então a gente tinha liberdade total. E eu acho que foi muito bom, que a gente deixou um legado. Depois entrou outro grupo totalmente diferente. Quando eu saí, meu grupo ainda ficou. Depois de uns 2 anos, eles saíram também. Mas eu acho que a gente fez um trabalho bacana. Deixamos livros, 2 teses de doutorado, um monte de artigo. E acho que a gente ajudou muitos. Atendemos milhares de pessoas lá nesse período. Acho que... Você escreveu Vocação Médica. Tem a minha tese de doutorado do Vocação Médica e Gênero, né? É isso. Vocação Médica e Gênero. Você disse que a pessoa se descobre médica, ela não se forma. Eu acho que sim. Acho que tem algumas profissões que eu acho que essa questão da vocação é muito forte. Né? A medicina não é a única, mas eu acho que é uma delas. Professores, geralmente, né? Tem bastante professores que sabem disso desde criança. Sim. Ou no próprio esporte, às vezes, né? A gente vê pessoas desde pequeno, eu quero fazer aquilo, uma coisa muito forte. E daí as pessoas estão dispostas a qualquer sacrifício, né?
fazer aquilo. E a medicina é um exemplo, um dos exemplos, né? Uma pulsão muito forte. A gente fala uma pulsão vocacional, né? E então isso talvez que permita, né? Faça com que a pessoa, possibilite com que a pessoa tolere um vestibular para medicina, por exemplo. Eu sou traumatizado até hoje, né? Eu já conhecia a Marília na época, a gente namorava, e a gente tinha que marcar a hora para se encontrar, 2, 3 horas por semana, e o resto eu ficava estudando sem parar. Você fazer isso um ano com 18, 19 anos não é fácil. Não. Caramba. Então um sacrifício grande depois, durante o curso, plantões noturnos, plantões de feriados, em fim de ano, em carnaval, e tendo que estudar muito, né? Precisa disso. Não teria outro jeito. O Dan, Parece ser tão desumano. O Dan, eu acho que teria sim. Não é? Eu acho, Dan. Eu acho assim, a medicina tem algumas coisas que não tem jeito, que são sofrimentos inerentes à formação. E tem outras que não precisariam. Né? Você por exemplo, plantões o que fazem com os residentes, o residente já é formado, né? Eles têm que dar plantões, às vezes, de 36 horas, 24 horas, depois de trabalhar no outro dia. Não dá. É uma coisa que não é humana. E foi regulado isso, foi feito o MEC, graças ao trabalho né, de pessoas que atendiam alunos e residentes. Tem um professor da Paulista, o Luiz Antônio Nogueira Martins, que contribuiu muito para isso, para que tivesse limites. Esses limites não são cumpridos até hoje. Quer dizer, foi feita uma regra que não é cumprida, né? Então tem muita coisa assim que... Mas eu acho que está melhorando, né? Eu acho que foram sendo feitas reformas curriculares pensando em melhorar. Eu estou afastado já há 10 anos, né? Me afastei totalmente desse meio, mas eu sei que está sendo feito um esforço pelas faculdades e pela USP, onde eu trabalhava, para tentar amenizar isso. Mas acho que tem muito trabalho pela frente ainda, né? Para não ter o sofrimento desnecessário. Sim. Acho que isso que você falou é fundamental. É desnecessário. Desnecessário. Vamos fazer o que precisa ser feito, mas essa ideia, né? Toda a potência do ser. Você comentou uma coisa antes da gente começar, que às vezes a pessoa tem o talento, mas é muito fácil. Então, essa toda a potência, isso que a pessoa pode experimentar o ápice, não importa onde. Inicialmente, esse projeto era para trazer atletas, mas a gente percebeu que é tão mais abrangente, toda a potência do ser é estar feliz. E essa seria uma boa medida, né? Se está difícil, dá para repensar, né? Por exemplo, descobrir uma vocação. É para seguir, porque olha quanta coisa você experimentou nessa história maravilhosa, tanto na psiquiatria quanto na música, só porque estava aberto, só porque estava atento. Qual é a melhor memória da faculdade mesmo? Eu acho que os grupos lá de música são ótimas memórias, claro. Mas eu acho que o atendimento aos pacientes, para mim, é uma coisa que não tem preço. Eu adoro, né? E poder ajudar. Né? O que realiza o médico, que tem vocação mesmo, é o prazer em ajudar, que é o altruísmo, né? E que na minha tese isso aparece de uma forma muito forte na pesquisa que nós fizemos lá com os alunos, né? Que é o que move, é o principal motor, né? Isso é reconfortante, não é? É reconfortante, sem dúvida. É reconfortante. A pessoa tem um prazer com aquilo, um prazer mesmo, né? Eu já vi pessoas maquiavélicas falar, então é egoísmo, porque você inverte a coisa. É o quê? Um egoísmo, porque você faz para ter prazer, quer dizer, a gente demais. Que nó! Pois é, né? Que nó, né? Eu já ouvi isso, essa pérola. Né? Então, mas não é, eu acho que e o problema, assim, o médico que consegue fazer isso, que tem vocação de fato,
e procurou a medicina por isso, se ele conseguir, ele vai ser feliz. Né? Agora, tem gente que procura a medicina por outras razões. Aí, eu já aconteceu de entrevistar aluno no primeiro ano e o rapaz falar, a gente perguntava, a gente entrevistava todos os alunos, né? E daí, por que você escolheu fazer medicina? Eu quero ser rico. Eu falei, na hora, você está na profissão errada, meu amigo. Né? E ele ficou meio assim. Ele continuou? Eu não sei, mas eu dei eu dei na lata, assim, né? Eu falei, você pensa bem. Né? Eu falei para ele, você até pode ser rico, como uma consequência, mas não é esse o objetivo da medicina. Tem outras profissões que vão te realizar muito mais. Você pode trabalhar num banco, você pode ser empresário. Não tenho nada contra, mas né, tem médicos que até... Querer ser rico é uma baita armadilha, não é? É. Nós aqui, você... Então, que a gente atende muita gente rica mesmo, bilionária, claramente não é isso. Não é contra isso. Sim, tem a parte prática da vida, né? Mas se não tiver satisfação, a gente fez esse exercício esses dias. Acho que num grupo de meditação, imagina que você já é rico. Esse valor que vocês querem há 5 anos. Parece chato se o objetivo for apenas esse. Mas se for, como seria a vida? Como seria a rotina? Aí muda. Poxa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero montar tal coisa, eu quero criar. Parece que tem... Quando a gente busca por propósito, parece que a gente injeta vida na vida. Sim. Né? E então, agora indo para o trabalho de vocês, né, para pegar o gancho, né? Porque é meio parecido com a medicina nesse aspecto, né? Vocês ajudam as pessoas também, né? Num campo difícil, né? Que também a área de vocês é muito difícil, né? E então acho que vocês trazem um benefício enorme para as pessoas, né? É uma coisa raríssima. Então, por isso que eu sempre falo para a Maria, que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês, né? Eu conheço toda a história de vocês. E é uma área que tem um preconceito muito grande, né? E, infelizmente, por desconhecimento, por tabus, por um monte de coisa. Mas eu acho que esse motor também da ajuda, né? Está presente, da mesma forma como está na medicina. Acho que não dá para fazer se não tiver... E isso. E aí que está o maior prazer, né? Você poder... Quando você percebe que você conseguiu contribuir em alguma coisa com alguém. Né? Isso não... Nossa, isso é... E às vezes a gente não tem nem noção, né? Às vezes você ajuda alguém e nem sabe. Depois de um tempo, às vezes a pessoa te fala uma coisa e você até fica surpreso. Fala, aquilo que você falou me ajudou. E você nem percebeu, né? Já me aconteceu também, por exemplo, eu dava muita aula na faculdade, eu não que fosse contratado como professor, mas eu dei muita aula, desde a época da residência, depois. E uma vez um psiquiatra falou, fui fazer psiquiatria porque pude assistir a tua aula. Então isso é gratificante. Nossa, que legal. Né? Gratificante. Você pude dar uma boa aula, pude ajudar alguém a definir uma profissão, uma especialidade, né? Então, eu acho que esse é o principal motor. E tem um problema, né? Que eu acho que aí é encrenca, né? Quando a pessoa que tem essa vocação e que tem esse altruísmo, essa pulsão, né? E ela é frustrada por alguma razão, não consegue realizar, aí desperta o outro lado, que é o lado destrutivo. Autodestrutivo e destrutivo em relação às outras pessoas também. Aí é encrenca, é aí que entrava toda a questão do atendimento aos alunos de medicina, né? Porque entra em crise. Né? A pessoa não consegue, vamos dizer assim, realizar aquele sonho, por falta de condições, por problemas pessoais, aí vai qualquer... Né? Agora, se a pessoa fala assim, procurei a medicina para ganhar dinheiro, aí se ele não realizar esse altruísmo, que na verdade ele nem tem, tanto faz, né? Ele não vai entrar em crise. Você vê que curioso? O que tem mais vocação e que está mais sujeito a entrar numa crise.
Isso tem a É ver, inversamente proporcional. isso tem a ver com expectativa ou falta? Com expectativa, A né? A pessoa expectativa. tem aquela expectativa Aham. e depois tem uma frustração daquela expectativa. Né? Essa busca por um propósito, a gente tem uma relação com o esporte muito forte já há algum tempo. E é muito interessante quando não tem um campeonato ou uma prova, parece que fica difícil, sabe, cumprir aquela rotina, fica difícil levantar, mas quando se tem isso mais forte, então, você acha que pela literatura da psiquiatria, de onde vem a infelicidade? Porque alguém com vocação, esse exemplo que você passou, poxa, ela tem vocação. De onde vem essa infelicidade? Por que ela não viu, né? Tá, ela não realizou. Porque às vezes a gente tem que encontrar uma forma de realizar. Vai demorar um pouco mais. Como é que falta isso? Como é que ela não consegue ver? Tem alguma explicação para isso? Para a infelicidade? Dan, aí é complexo isso, Dan. Te trouxe aqui para isso. Mas é porque depende muito de cada situação, depende da dinâmica psicológica de cada um, quer dizer, não tem uma resposta para isso, né? Acho que cada um tem uma expectativa, cada um tem a sua potência ou onipotência, o seu narcisismo, né? Sei lá, uma felicidade, por exemplo, movida, felicidade entre aspas, né? Movida a narcisismo é complicada. Eu quero ser o mais, seja o que for, o mais bonito, ou mais bonita, ou mais forte. Nossa, eu ouço muito isso. O mais realizado, o mais... Tem sempre essa coisa do mais, do melhor. É perigoso isso, né? Super. É Super. Isso é uma armadilha. O caminho para a infelicidade é esse. Né? Então eu quero ser o primeiro. O balizador é a opinião do outro. E tem que ser o primeiro em tudo, tem que ser o melhor. Né? Por exemplo, a faculdade de medicina, para entrar lá, até hoje, né? Para você entrar na USP, você tem que fazer a melhor nota de corte que tem. Daí o cara entra lá e fala assim, não, mas eu era o melhor da minha classe, eu sempre fui o melhor da classe. Ele vai entrar lá, vai ser o 100º, porque tem mais 99 melhores que ele. Daí o cara entra em depressão, fala, pô, então eu sou só o 100º, ele não percebe que é ótimo ser 100º. E aquilo ali não é uma competição. Né? Então, e outra, essa coisa do melhor é uma ilusão total, porque mesmo o melhor, entre aspas, ele foi naquele segundo. Passou aquele segundo, já é outra história. Né? Tudo já mudou. Não é um lugar, né? O melhor não é um lugar. Não é uma circunstância. O melhor foi algo que aconteceu num determinado momento que já passou. Não existe mais. Naquele momento ele foi o melhor desempenho em determinada coisa. Acabou. Se você fizer a mesma coisa amanhã, já não vai ser mais. É assim. E por que é tão importante ser melhor? A pessoa acreditar nessa fantasia infantil narcísica. Né? Então isso aí é o caminho, eu acho, para a infelicidade. Né? Em vez de você mergulhar na experiência do fazer aquilo com amor, né? Com dedicação, né? Pensando no outro, com empatia. Isso dá para, por exemplo, alguém que cresce a nossa filha, a Alicia, ela está numa escola onde ela tem uma amiguinha lá. Eu acho que é a pessoa mais carregada que eu já vi. Teve uma apresentação e aí parece que os pais dela sempre forçaram a barra para ela ser médica e obriga praticamente a menina a fazer sempre uma prova. Eu não entendi direito aquilo. Uma pessoa assim, ela é incentivada desde sempre a ser competitiva e claramente é infeliz. Ela consegue mudar isso? Difícil. É possível? Então, dessa pressão familiar, eu vi muito isso na faculdade, não é muito, não, em alguns casos, da família obrigar a pessoa a fazer medicina, eram pessoas infelizes. E às vezes o nosso papel era ajudar a pessoa a abandonar. Porque a pessoa falava pra gente, eu não quero, mas minha família não deixa. Eu tinha que chamar a família e falar, olha, ele não quer.
Eu tinha que dizer. Uhum. Né? E aí, às vezes, a solução é vamos colocar em outra faculdade. Mudar de faculdade e ser feliz na tua faculdade. E medicina Não, outra faculdade onde o professor não... Ah, Você vai fazer assim. sim, eu tô, é verdade. É isso aí, entendi. Mas é raro, não é tão comum isso na medicina, mas acontece. Acontece, né? E claro que isso não vai funcionar. Né? Se libertar dessa pressão é muito difícil, né? É. É quase... Porque ela, em algum momento, ela se torna invisível. Né? Porque você sai de casa. O Dan, olha, o meu pai também estudou lá na USP, né? E quando eu estava tendo aula lá, quem estava dando aula para mim? Os amigos do meu pai. Terminava a aula, eles vinham lá a lista. Vem cá, quero falar com você. Aí começava aquela conversa. O que você vai fazer? Fazer psiquiatria. O que eu ouvia imediatamente? Você é louco? Eu falava, por isso mesmo. Então, você entende? Quer dizer, meu pai não fazia isso comigo. Sim. Meu pai sempre me deu liberdade. Né? Então, entrando nesse assunto, né? Então, tinha um pai maravilhoso. Ele falou, você faz o que você quiser. Sim. A especialidade que você quiser. Como dei liberdade para minha filha, que também é médica, né? A Laís, né? Pediatra. Né? Foi pro caminho dela. Né? Eu jamais seria pediatra e jamais seria cirurgião plástico. A Laís jamais seria cirurgiã nem psiquiatra. E assim, acho que cada um tem o seu caminho dentro da medicina ou fora, né? Ela podia ter escolhido outra coisa. Parece que esse componente falta no entendimento geral. O componente da leveza. Não importa o que você vai fazer, Sim. tem que ser aquilo que você de fato quer fazer. Porque qualquer coisa dá certo quando você quer fazer. Eu acho. Qualquer coisa. Se realiza, a chance de dar certo é muito maior. Pode até não dar, né, Dan? Mas a chance é muito maior. Acho que os parâmetros eles têm que ser ampliados, né? O que é dar certo? Sim. O que é dar certo? Sim, exatamente. Aquilo que você disse do teu pai, que se dava super bem. Qualquer pessoa como pescador, aquela história maravilhosa da ilha. Então, Conta. não, ele tinha uma personalidade, né? Isso é interessante mesmo. Ele era uma pessoa que se dava bem em qualquer ambiente com qualquer pessoa. Né? Então, e aproveitava tudo. Então, essa foi uma lição que eu aprendi dele. Eu até coloquei isso numa dedicatória para ele no CD, agradecendo isso. Foi quem eu aprendi isso, né? Que é poder saborear a vida, seja o que for. Né? Então, assim, ele estava operando, ele estava saboreando aquilo, com certeza. Né? Se ele estava pintando a parede de casa, que ele postava, ele pintava. Ele estava aproveitando. Se ele estava cortando a grama, se ele estava plantando a grama, ele estava aproveitando. Se ele estava no hotel 5 estrelas, ele estava curtindo. Se ele estava num lugar super simples, ele estava curtindo. Né? E uma vez, ele estava na praia, no litoral norte, naquela época ainda não tinha nem estrada, era uma coisa muito, né, ainda selvagem, né? E o pescador virou para ele foi lá ver os caras pescarem, ele gostava de ver, foi ver puxar rede, começou a conversar com os caras. Um dos caras gostou muito dele e falou assim, olha, eu vou fazer um convite, mas não sei, acho que você não vai aceitar. Né? Você quer passar um fim de semana na minha casa? Eu moro numa ilha aqui perto, ali em frente. E ele na hora falou, claro, eu vou. E foi. Ele disse que foi um fim de semana maravilhoso, né? Disse que dormia assim no chão, né? E então... Ele estava lá. Ele estava lá, Ele tava curtindo. lá. Estava curtindo. Era para ouvir música, ele adorava música. Adorava arte, adorava esporte. Ele fazia tudo que é esporte. Né? Então, assim, era uma pessoa muito... que desfrutou muito a vida, né? Que aproveitou muito. Isso eu achava muito bonito. Eu percebia isso desde garoto, desde pequeno. Eu aprendi a velejar com ele. Né? Ele velejava, ele saltava a cavalo, nadava. Era uma pessoa assim. Né? Então isso era muito bacana. Você me disse uma frase, eu carrego essa frase há muitos anos. Não sei se você lembra, que combina muito com isso do teu pai, que é: eu tenho tempo para tudo, menos para perder. Eu carrego isso
com tanto carinho, porque é sobre isso mesmo, né? Às vezes a gente está envolvido em tanta coisa, tantos projetos, eu vou e não vai nada, não aproveita nada, não entende nada. Hoje, com as redes sociais, que é algo tão importante para se conectar, a gente perde ali horas e pergunta para qualquer pessoa: o que você estava vendo? Ela não sabe dizer. Não sabe. Porque então, aí, Dan, o trabalho de vocês é muito importante, né? Que é o de mergulhar na experiência, né? E perceber o outro. Acho que esse é um aprendizado que eu também aprendi com vocês, né? Você está olhando para o outro, vendo a reação do outro, você está a serviço do outro, você está se doando para o outro naquele momento. Uma doação incrível. Não é uma coisa mecânica. Não pode ser, né? Então, isso é muito bonito, né? E se a gente conseguir fazer isso para a vida em geral, é difícil, a gente não consegue, né? Tem momentos que a gente não consegue porque a gente está angustiado, está aflito com alguma coisa, o pensamento da gente é invadido por questões, às vezes, né? Uma vez eu não lembro quem foi o escritor que falou isso, mas eu me lembro que era um escritor que ele falou assim: você teve muitos problemas na sua vida, uma entrevista, né? Ele falou assim: olha, eu passei por situações terríveis na minha vida. Algumas delas aconteceram. Ou seja, o que ele falou, eu vivia, né? A gente vive tanta coisa terrível, e que nem, né? A gente que fabrica, né? A gente é invadido, né? Por tanta coisa. Isso é perda de tempo, né? Sim. Porque isso impede a gente de estar vivo ali, presente. Né? E se a gente não tiver esse insight, né, de percebendo... Só tem agora, não é? E dessas coisas que invadem a gente, dessas vivências, a gente tem que saber lidar para tentar estar aproveitando aquele momento. Né? Essa abertura... A gente vai mudando a forma como a gente explica o que a gente faz aqui com o Tantra. E ficou mais claro em algum momento que não se trata de nenhuma manobra mirabolante, um curso aqui, mas fundamentalmente é o refinamento da presença. Sim. Porque se não tiver isso, a gente não tem nada. Tá vivendo tudo, mas não experimentou nada, e é como esse rapaz. Algumas delas aconteceram. Sofri muito, algumas dessas experiências aconteceram. Mas são poucas, né? É isso mesmo. Se a gente for ver, né? Porque agora é maravilhoso. Tem tanta coisa no agora. Tem muita coisa no agora. Que legal. Enquanto a gente não vê, né? Não vê ou não ouve. Tem uma experiência interessante que fizeram. Não lembro o nome do músico, mas era um violinista que ia dar um show nos Estados Unidos, em Nova York, e que cobrava uma fortuna o show dele, era $1.000 para assistir. Teatro lotado, não tinha mais ingresso, aquela história. Porque o cara é um fenômeno. Aí combinaram com ele e fizeram de propósito, né? Vamos fazer o seguinte: vamos até o shopping, você vai ficar lá num cantinho ali, tocando violino com um chapéuzinho ali, né? Pedindo dinheiro. O mesmo. E vamos ver o que acontece, vamos filmar. As pessoas passavam reto. Então, se alguém não disser, esse cara é bom, ninguém precisa alguém dizer. Daí o cara paga $1.000. Porque não tem essa percepção. Por outro lado, tem história ao contrário. Né? Tinha um grande produtor que já faleceu, o André Memari. Esse cara, André Memari, eu estou misturando dois nomes. André Midami. Memari é um pianista famoso, daqui de São Paulo. André Midami. O André Midami era um grande produtor, produziu todo o pessoal da Bossa Nova, depois todas as gerações, depois Tropicália, daí, muito querido. Caramba! O André Midami é uma pessoa muito querida.
Tem até um seriado sobre ele. Para quem quiser ver, vale a pena. Muito rico. Entrevista com todos os músicos juntos. E o Midami, um dia estava no México, ele morava aqui no Brasil, ele estava no México, foi almoçar com uma amiga. E, saindo do restaurante, ele ouviu, ele não viu, ele ouviu uma voz maravilhosa. Falou, nossa, que voz. Daí ele olhou assim, ficou procurando, era de uma mendiga que estava sentada na calçada, assim, num canto, cantando. Daí ele foi falar com ela. Conversou, tal. Como é que você começou a cantar assim? Bom, tirou toda a história dela. Resumindo, ela já tinha sido uma cantora conhecida, ficou amante da primeira-dama, e o presidente, não sei, não lembro qual, falou, vou acabar com a sua vida, e acabou. E ela foi parar na sarjeta, literalmente. Nossa. O Midami pega essa mulher, tira ela da sarjeta, leva para os Estados Unidos, grava 2 ou 3 CDs e ela explode. Então, é isso que estava ao contrário do violino, né? Que as pessoas passavam, ele estava aberto para isso, né? Então, às vezes, a gente tem uma coisa maravilhosa do nosso lado, a gente não vê, ou não ouve, e vai passando batido. Né? E, no fundo, foi o que a Marília me disse em relação ao Arnaldo. Aproveita, isso aí não acontece tudo. Eu sabia que eu estava em contato com alguém maravilhoso, mas a gente tem que perceber e aproveitar, né? Que acho que são as riquezas da vida, né? Os relacionamentos bacanas e tudo. Esse é um outro ponto fundamental, né? Quem é que está na tua vida? Sim. Vocês... A gente conhece muita gente, tem muita gente que a gente gosta e tal, mas você e a Marília são um dos poucos amigos mesmo, sabe? Que a gente gosta de manter por perto por conta disso, né? Degustar a vida, aproveitar, porque senão, às vezes as coisas estão no nosso ponto cego aqui. Precisa de alguém como a Marília, olha, porque senão seria só um amigo. Talvez o Brazilian Match não existisse. Sim. Sim. Não iria existir. Cuidar das relações, não é? Meu querido, que maravilha foi ter você aqui. Extrair um pouco mais dessas histórias maravilhosas. É assim que a gente encerra. Obrigado. Obrigado, Dan. Eu que agradeço. Foi ótimo, viu? Prazer enorme sempre conversar com você. Viu? Obrigado. Foi incrível. A gente espera que você também tenha gostado, porque foi um papo maravilhoso. Todos os links, as pessoas que ele falou, eu vou deixar aqui na descrição para você acompanhar. E se você gostou desse episódio, considera se inscrever nesse canal, deixa teu comentário, porque é importante pra gente, tá bom? E a gente se vê no próximo. Tchau!